Bom, pessoal, eu saí um pouco de cena para que vocês consigam observar aqui as questões, tá? Então vamos lá. A primeira questão do exercício, ela pedia o quê? A mistura de água e álcool é. E aí vocês tinham as opções: homogênea gasosa, heterogênea líquida, homogênea líquida, heterogênea sólida líquida ou uma substância simples. O que é uma substância simples? São substâncias, né? São compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico. Então, se tratando de água e álcool, a gente já descarta essa opção. Heterogênea sólida líquida. Água e álcool são líquidos, então a gente já descarta porque aqui a gente não tem sólido. Homogênea gasosa. A gente tá falando de água e álcool em estado gasoso? Não, então já descarta também. Heterogênea líquida. Água e álcool, eles se misturam? Eles se misturam, né? Se você misturar a água e o álcool, o videozinho do YouTube que a prof postou lá, a moça que fez o vídeo, ela misturou a água e o álcool. Então, deu para ver que eles se misturam, eles formam um sistema homogêneo. Então, a nossa única alternativa é homogênea líquida, pessoal, tá? Por quê? Porque água e álcool se misturam, então a gente vai ter um sistema homogêneo e líquido. Os dois estão em estados líquidos, água e álcool, tá? Então, essa é a resposta da questão número 1. A questão número 2 é o seguinte: em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, água, açúcar e gasolina, o número de fases é. O que vocês tinham que fazer aqui? Vocês têm que analisar, né, o que mistura e o que não mistura. Areia, sal, açúcar são sólidos. E nós temos aqui dois líquidos, que é o quê? Água e gasolina. Então, vamos ver o que mistura com o quê? Água mistura com areia? Não mistura. Então, aqui a gente já tem duas fases, porque água e areia não se misturam. Água mistura com sal? Mistura, prof. Então, a gente continua tendo duas fases, porque o sal misturou na água. Açúcar e água se misturam? Se misturam. Então, nós continuamos tendo dois sistemas, duas fases. Gasolina mistura com água? Não mistura. Gasolina mistura com areia? Não mistura. Então, o nosso sistema vai ter quantas fases? Ele vai ter 3 fases, galera, tá? Então, a resposta é 3. Aqui é a questão de miscibilidade e immiscibilidade. Vocês tinham que ver o que mistura e o que não mistura, tá? Vamos para a pergunta número 3. Em um laboratório químico foram preparadas as seguintes misturas. A primeira mistura é água e gasolina. A segunda mistura é água e sal. A terceira mistura é água e areia. A quarta mistura é água e sal. Não, gasolina e sal. E a quinta mistura é gasolina e areia. E aí perguntava pra gente assim: quais dessas misturas são homogêneas? Qual que se mistura? Então vamos por eliminatório. Água e gasolina mistura? Não mistura. Descarta água e gasolina. Água e sal mistura? Mistura. Então ela é homogênea. A 2 é homogênea. Água e areia se misturam? A gente viu no exercício anterior, na número 2, que não mistura. Então, descarta a número 3. Gasolina e sal mistura?
Não mistura. Descarta a número 4. Gasolina e areia mistura? Não mistura. Então, descarta 5 também. Então, a nossa única alternativa é a alternativa somente a número 2, tá? Essa é a nossa resposta. Estão vendo que é tudo questão de ler com atenção e interpretação, né? E pesquisa, se tinham dúvida alguma coisa, vocês têm o Google, vocês têm muitas ferramentas para pesquisar, pessoal. Vamos lá para o número 4. Observe a imagem a seguir. Quantos componentes e quantas fases temos nesse sistema? Observe que são duas coisas distintas. Componentes é aquilo que foi colocado dentro do sistema. Ou seja, quantas substâncias. E quantas fases nós temos no sistema, tá? Então, são 3 coisas diferentes. Quando a gente olha para esse sistema ali, a gente vê o quê? A gente vê água, cubos de gelo e óleo. Vamos para a primeira parte, que são os componentes. Óleo é um tipo de mistura, porque ele tem uma composição química. Agora, a água e os cubos de gelo, eles não vão ter a mesma composição? Porque a água é H2O em estado líquido. Cubos de gelo é H2O em estado sólido. Então, nós temos 2 componentes, que é o óleo e é a água em diferentes estados físicos, tá? Então, são 2 componentes. Agora, quantas fases nós temos no sistema? Nós temos a primeira fase que está embaixo, que é a água no estado líquido. Nós temos o gelo que está flutuando entre a água e o óleo. E nós temos a fase oleosa que está em cima. Então, nós temos 2 componentes e 3 fases nesse sistema, tá? 2 componentes e 3 fases. A questão número 5. Qual sistema a seguir é bifásico e possui, né, e tem apenas um componente? Vamos lá. Álcool hidratado. Para ser apenas um componente, teria que ser somente o álcool, porque quando estamos falando em álcool hidratado, quando a gente hidrata alguma coisa, a gente está colocando água. Então, se o álcool é hidratado, ele já tem 2 componentes, água e álcool. Então, o álcool não é. E álcool e água se misturam, então ele é um sistema de uma fase só. Água com cubos de gelo. Nós vamos ter 2 fases, né? A água em estado líquido, como a gente viu na questão anterior, e os cubos de gelo flutuando. Então, nós vamos ter um sistema bifásico com um componente. Por quê? Porque a água no estado sólido e líquido, ela é H2O. Então, essa aqui se encaixa. Água salgada, a gente já tem 2 componentes, água e sal, descarta. Óleo grafitado, nós temos óleo e grafite, também são 2 componentes. E sopa de galinha, nós temos muitos componentes numa sopa de galinha. Então, a nossa questão é água com cubos de gelo. Um sistema que tem 2 fases, mas que a fórmula desse componente é uma só, é H2O, tá? Então, um componente com 2 fases, água e gelo. A número 6. Observando o rótulo de uma garrafa de água mineral. Vocês podem dizer que a água mineral é uma substância pura? Uma substância simples? Uma mistura heterogênea? Uma mistura homogênea ou nenhuma das alternativas? Bom, a gente sabe que uma substância pura é
uma substância composta por mesmo elemento químico, né? A gente viu ali nos exemplos o gás hidrogênio, são 2 átomos de gás hidrogênio. Ou então, substâncias com mais elementos químicos, mas não pode ter substâncias misturadas. Substância simples, sim, é substância formada por só um átomo, né? Ou 2, ou 3, ou 4 átomos do mesmo elemento químico. Uma mistura heterogênea tem que ter mais fases. Quando você compra uma água mineral no mercado, você não vê a água dividida em 3, 4 fases na garrafinha, é uma mistura só. Uma mistura homogênea, essa se encaixa, por quê? Porque nós temos a água, né, numa mistura homogênea, numa fase só, e lá vai ter H2O, vai ter sulfato de cálcio, vai ter bicarbonato de cálcio, que são outras substâncias misturadas, então são misturas, né? Então, a nossa resposta correta é uma mistura homogênea, tá? E essa questão aqui eu achei muito interessante, porque é uma questão que faz a gente pensar bastante, tá, pessoal? Muito. Que é o quê? A mãe de José foi preparar a sua limonada em 2 etapas. E ela fez as seguintes observações. Tem a tabelinha abaixo com as observações. Qual que é? Na primeira etapa, ela espremeu o limão sobre a água e uma semente escapou e caiu no copo. Nessa primeira etapa, ela observou o quê? Que a semente imediatamente afundou na mistura. Ou seja, a densidade da semente, ela é maior do que a da água, porque ela afundou, tá? Na segunda etapa, né, ela tinha a mistura ali de limão, então, com a água. Ela dissolveu 3 colheres de açúcar. E aí ela fez a segunda observação, ou seja, a semente subiu para a superfície do líquido. Com as observações que a mãe de José fez, a gente pode concluir que a densidade da semente ela é menor que a densidade do suco de limão mais a água? Acho que não, porque ela afundou. Menor que a densidade do suco de limão mais água e açúcar? Eu acho que sim, né? Porque quando foi colocado açúcar, a semente subiu. Então, o que quer dizer? Que a água com açúcar e limão é mais densa que a semente, porque a semente, ela subiu, ela ficou com a densidade menor, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Porque se fosse igual à densidade do suco de limão, ela ia ficar junto, né, mergulhada ali na solução, ela não ia subir nem descer. Se fosse maior que a densidade do suco de limão mais água e açúcar, ela ia continuar no fundo. E se fosse igual à densidade da água mais açúcar, ela também ia ficar misturada na solução, tá? Então, a nossa resposta é essa, menor que a densidade do suco de limão mais água e açúcar. Pessoal, essa aqui é uma resposta, né, a 8. Qual é a diferença entre substância pura e mistura, que a gente já comentou aqui. Então, como a prof já falou no vídeo, eu não vou responder de novo, né? Eu já dei a diferença para vocês quando eu expliquei a diferença, então já tem a resposta aqui no vídeo. E a 9, pessoal, eu dei uma questão, né? Dei 1,5 ponto para vocês na avaliação, e ainda assim teve gente que não respondeu ou que respondeu, colocou qualquer coisa ali, e eu não considerei, porque se vocês estão ganhando 1,5 ponto, pelo menos faz valer 1,5 ponto, né? Escreve uma coisa digna de 1,5 ponto. E eu anotei todos os feedbacks de vocês, tá? Eu vi que tem gente que tá me pedindo mais experimentos e eu vou encaixando, sim, mais experimentos ao longo dos conteúdos, porque eu amo associar prática com teoria. Teve alunos que infelizmente me deram feedbacks que me deixaram muito tristes.
Teve um, por exemplo, que falou que ele sabe que ninguém vai aprender nada nesse tempo que as aulas estão online. E eu respondi a esse aluno e disse que eu não concordo com isso, porque quem quer aprende, independente da maneira, até porque nós temos várias universidades que oferecem cursos à distância, cursos totalmente online. Eu sou adepta da graduação online e eu aprendo muito porque eu leio, eu me esforço, eu pesquiso, eu corro atrás. Então, teve alguns feedbacks que eu não concordo. Teve feedbacks que me pediram mais vídeos explicativos, mais material da minha autoria, porque entendem melhor comigo explicando do que com vídeos do YouTube. E eu vou atender vocês, pessoal. Anotei cada feedback e vou tentar dar o meu melhor para que esse tempo que a gente tá longe da sala de aula presencial seja proveitoso, tanto para mim quanto para vocês, tá? Então, a correção do exercício é isso, tá aqui. Parabéns para quem acertou, para quem tirou a nota acima da média. Para os poucos que tiraram a nota abaixo da média, eu vou estar vendo uma maneira de vocês recuperar, tá? Para vocês terem direito à recuperação. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, da resolução de exercícios. E na semana que vem a gente faz uma chamada online para gente encerrar esse assunto e já partir pro próximo, tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.